E pessoal, hoje 6 de abril de 2022, agora são mais ou menos 1h15 da tarde. Comecei a apresentar essa madrugada o famoso pródromos, sinais que o Manuel tá querendo vir ao mundo. Comecei a sentir muita cólica e também ter diarreia. Eu já fui avaliada por um enfermeiro obstetra, ainda não está na hora de ir para a maternidade, estou aguardando em casa para ver se evolui para o trabalho de parto. A dilatação aumenta, Emanuel já desceu bastante, já está se encaixando, então acredito que até amanhã ele está nascendo. Estou muito feliz, muito ansiosa para poder conhecer ele. E até aqui estamos indo bem. É uma dor, uma cólicazinha forte, enjoada, mas nada muito forte ainda não. Hoje, 7 de abril de 2022, mais ou menos umas 7h35. Ainda continuo em casa, esperando por Emanuel. Estou na fase latente, essa fase pode durar um tempinho bom. Só esperando a hora certa de ir para a maternidade. Continuo aqui com minha bola, fazendo exercícios. Ainda estou tendo contrações e cólicas que doem um pouco mais, mas segue tudo bem. Ei, pessoal, alguns dias depois, né, vamos continuar ao relato de parto. Como vocês viram aí nos vídeos anteriores, eu comecei a sentir as dores na madrugada de quarta-feira, do dia 6/4. Comecei a sentir algumas cólicas, algo diferente para mim e que me fez acreditar que eu já estava nos pródromos, porque eu nunca tive cólica durante toda a gestação, não senti cólica em momento algum. Então eu acreditava que aquela cólica também era uma cólica mais forte, parecia a cólica de menstruação mesmo. Era uma cólica que doía as pernas, doía as costas. Então eu falei, ó, Emanuel tá dando sinal que tá querendo nascer. Aí eu passei a madrugada assim, sentindo essas cólicas, essas dores sem dormir. Só que eu nem chamei meu esposo, nem falei nada com ninguém, porque, como eu falei, acreditava que era os pródromos ainda não era hora de ir para maternidade, nem estava na hora de parir ainda não. Fiquei assim, aí quando o dia amanheceu, aí eu fui contar, né, pra minha doula, contei pra minha obstetra, como eu estava me sentindo, o que tinha acontecido. Aí elas falaram, ó, acredito que ainda é os pródromos, mas que em breve você vai entrar nas fases, né, do trabalho de parto. Acredito que não vai demorar muito. Aí a quarta-feira eu passei assim, sentindo algumas cólicas, tendo algumas contrações leves. Minha doula veio até aqui em casa me avaliar, ver como eu estava. E vimos que realmente ainda não era hora de ir para a maternidade, ainda não era a fase do trabalho de parto de sair, era apenas pródromos. Mas quando foi na quinta-feira, da madrugada de quinta-feira, eu comecei a sentir dores de novo. Eram as dores mais fortes, mais intensas. Foi mais uma noite sem dormir, eram dores fortes. Minha lombar doía muito, era uma dor que ia das costas até a parte da frente. E era uma dor que incomodava bastante. E eu também observei que eu comecei a perder o tampão. Isso na madrugada de quinta-feira. Quando foi na quinta-feira, eu conversei com minha obstetra, falei, ó, tô assim, tá tendo contrações, as contrações não estão ritmadas, mas estão tendo contrações bem doloridas, bem fortes. Acha que é hora de eu ir para aí já ou ficar aqui ainda, esperar, porque eu não ia ganhar nem na minha cidade. Eu ia ganhar na cidade a mais ou menos 1 hora de relógio de onde eu moro. Ela falou que não, que era bom eu ser avaliada aqui. Quando as contrações começarem a ritmar,
que eu fosse avaliada aqui primeiro para ver como estava, para depois eu ir para lá, para não correr o risco de eu ir para lá, né, para outra cidade e voltar para casa, por não ser a hora ainda de internar, porque eu queria internar só na hora que eu tivesse perto de ganhar neném mesmo, para não ficar muito tempo ali no hospital. Eu queria ficar no conforto da minha casa, ficar tranquila nessas fases de trabalho de parto, que aí a gente fica mais confortável, né, para poder descansar, fazer os exercícios, as coisas todas. Aí as contrações pareciam que ia ritmar. Na quinta-feira começaram a vir as contrações mais fortes, de mais ou menos 8 em 8 minutos. Vinham as contrações que duravam mais ou menos 1 minuto e 30, 1 minuto e 20. Aí começaram a ir minha doula e meu obstetra achou que era bom eu ir no hospital para ser avaliada, ver como o coração do neném estava. E minha família também estava um pouco apreensiva, como eu já tinha começado a sentir dor desde a quarta-feira, né? Eles estavam um pouco apreensivos, porque eles acreditaram que assim, eu ia começar a sentir dor e já ia ganhar neném até o outro dia no máximo. E aí não foi assim, né? Aí começaram a ficar preocupados se eu estava bem, se o neném estava bem. Aí fui no hospital aqui da minha cidade, um profissional me avaliou, fez o toque, eu ainda não tinha dilatação, o meu colo estava introvertido, estava grosso, então assim, não era a hora ainda. Só que ele me falou assim, falou, Joyce, pode ser que você entre numa fase de trabalho de parto com 6 centímetros rapidinho, pode ser que daqui para de tarde você já ganhe neném, mas pode ser que demore até 15 dias ainda, tem mulher que fica 15 dias aí nessa peleja e não ganha. Eu falei, meu Deus, será possível que eu vou ficar nessa peleja e não vou ganhar? Aí ainda mais que depois eu cheguei em casa, pronto, cadê contração? Sumiu contração. Nada de contração, eu falei, não é hoje que Emanuel vem ainda não. Sumiu as contrações, será que vai demorar muito de ganhar e tal? Só que eu já estava começando a ficar desanimada, meio cansada. Aí minha doula falou, se você quiser, hoje dá pra gente começar mais tarde a fazer uns chás, fazer uns exercícios, para ver se você começa para acelerar, né, um pouco do processo, para você entrar nas fases ativas do trabalho de parto, fase latente, fase ativa. Você quer? Aí eu falei assim, eu quero, porque vai que demora muito, né? A gente já sabe que tá bem, que já tô entrando para as 40 semanas, então é tranquilo se ele vier agora. Ele tá bem, eu tô bem também. Aí assim a gente fez, a gente começou a fazer uns chazinhos bem ruins, inclusive, que minha doula fez pra mim. Mas eu tomava, né, aquele chá com uma alegria, achando que ia tomar e rapidinho, ia ganhar neném. E fazia exercícios, e nesses exercícios vinha minha mãe ficou comigo, minha doula, meu esposo, pra gente poder intercalar nesses exercícios, porque alguns eu precisava de ajuda, pra poder fazer, eu não fazia sozinha. E ficamos assim durante fim de tarde da quinta-feira, e aí quando foi a noite da quinta-feira, por volta de umas 8, 9 horas, as contrações começaram muito fortes. Aí vinha contrações fortes e parecia que ia ritmar. Começou com contrações fortes, duração de 1 minuto e meio até 2 minutos, contrações que vinham de 8 em 8 minutos. Aí eu falei, é agora, o chá tá fazendo efeito, os chás e os exercícios começam a fazer efeito. Aí do nada deu uma parada, nada de contração mais, por um tempo assim parado, sem contração. Aí eu descansei um pouco e comecei a fazer exercícios de novo. Aí nisso as contrações começaram a ritmar. Pareciam que ia ritmar ali na madrugada de sexta-feira. As contrações começaram a ficar bem fortes, bem doloridas mesmo, bem doloridas. Assim, as dores que a gente sente no trabalho de parto, nos pródromos, são dores inexplicáveis, não dá para explicar para vocês, não dá para você ter noção de como é a dor sem passar em uma dor bem forte, mas que a gente passa ali de uma certa forma com um sorriso no rosto e uma expectativa grande, porque tem alguém muito importante vindo ali. E aí essas contrações começaram a ficar fortes, né, doloridas, bem doloridas, e aí ritmaram, pareciam que ia ritmar, né, estavam ali ritmadas por um bom tempo. Parecia que ia prosseguir assim, que não ia parar. E aí eu entrei em contato com minha doula,
Conversei com minha doula, né? Não entrei em contato, não. Conversei com ela, ela estava aqui em casa comigo, porque minha doula foi minha tia. Minha tia, ela é formada nessa área aí, ela fez o curso, então ela estava aqui na minha casa comigo, minha mãe. E aí achamos que era hora de conversar, né, com minha obstetra para ver o que ela falava. Conversei com minha obstetra. Minha obstetra falou: ó, Joyce, é bom você ser avaliada. Se você quiser vir aqui para mim te avaliar, só que a gente não sabe ainda se você já vai ser internada ou não. Aí você vem, como você tá sentindo muita dor, tá tendo muitas contrações, você começou a perder o tampão, você vem que a gente olha se já é hora de internar ou não. Aí lá vai nós, de madrugada, 2h20 da manhã, pra Teixeira, fui daqui lá, tendo dores, sentindo contração forte, dores fortes, também animada que ia ganhar Emanuel. Vamos, Emanuel tá vindo, Emanuel tá chegando, todo mundo feliz. Minha mãe ligou para meu pai para poder falar que a gente estava indo e avisou todo mundo: vamos nós pra Teixeira. Chegou lá, aí isso meu da semana seguinte, né? Não, isso aí é na mesma semana ainda. Ah, tá. Chegamos lá, aí minha obstetra vai lá e faz o toque. Com quantos centímetros de dilatação estava? 1 centímetro de dilatação. Apenas 1 centímetro ainda. Para quem não sabe, para você ganhar um neném, você tem que ter 10 centímetros de dilatação. Ou seja, quando ela fez aquilo e falou 1 centímetro, eu falei: lascou, vou ganhar neném só lá pra semana que vem ainda, que um dia eu faço não tem nada. Aí faz praticamente quase 2 dias depois. Só tem 1 centímetro de dilatação, isso vai demorar demais. Só que aí ela me tranquilizou, né? Ela falou assim: ó, Joyce, pode ser que você entre numa fase ativa assim, ó, rapidinho, daqui 1 hora, 2 horas você pode entrar numa fase ativa. Porque tem mulher que é assim, mas tem mulher que demora, né? Então, eu não posso te dar um parecer. E aí, você vai ter que decidir o que você vai fazer. Se você vai querer voltar para a sua cidade e esperar lá e vir para cá quando as coisas desandarem, ou se você vai esperar aqui, porque pode ser que seja rápido, mas pode ser que demore. Como eu já estava lá e fiquei naquela expectativa de ser rápido, então a gente resolveu ficar na cidade, né? Na cidade vizinha, que é onde eu ia ganhar neném. Aí ficou lá eu, meu esposo e minha doula. A gente ficou lá no hotel. E aí nisso a gente chegou no hotel de madrugada, né? Como fui para lá 2h20, cheguei lá por volta de umas 3h30. Fez o toque que a gente foi pro hotel, era por volta de umas 4 e pouco, 5 horas da manhã. Aí nisso as contrações parou mais uma vez, porque as contrações vinham todo dia, bem forte, com muita dor, mas também paravam, sumia. Aí as contrações sumiram, a gente deitou, dormiu um pouco, e aí levantamos, né, tomamos café da manhã, e aí começamos de novo. Bora, exercício, caminhada, era bola, era dança. A gente num quarto de hotel, a gente ficou num hotel bem simples, né, pra poder não gastar muito, porque a gente achava que ia ser rápido também, e ficar gastando com um hotel, né, nessa fase não era uma boa opção. A gente ficou num hotel simples, e aí nesse hotel lá, a gente colocou bola, e ficava dançando, e fazia exercício, e fazia chá, e saía na rua pra caminhar. E aí ficamos assim durante a sexta-feira toda, durante o dia assim, e quando foi fim de tarde de novo, da sexta-feira, parecia que, de novo, que as contrações iam desandar. Começaram a ter dores, as contrações bem fortes, a gente começou a contar de novo, contrações de duração de 1 a 2 minutos, e essas contrações pareciam que iam ritmar, já eram bem mais dolorosas, e aí e aí eu pensei: não, agora vai desandar, agora eu vou parir, vai ser hoje. Só que o que aconteceu? Mais uma vez as contrações pararam. E aí naquela madrugada eu lembro que eu comecei, todo mundo dormiu, né, um pouco, meu esposo dormiu, minha tia dormiu, eu deitei também para dormir, mas não consegui dormir. Eu já comecei a rezar. Eu falei: ó, meu Deus, sempre foi a minha vontade ter um parto normal, mas já estamos aqui desde quarta-feira, né, nessa peleja de vem Emanuel, não vem Emanuel, vem Emanuel, não vem Emanuel. E se for para mim ganhar realmente parto normal, que o Senhor me dê forças, me sustente, porque já são várias noites sem dormir, eu já estou ficando cansada e esse treino não prossegue. Aí eu falei assim:
seja o que Deus quiser, né? Aí eu orei, pedi ele que me ajudasse, tivesse forças. Minha vontade o tempo todo, eu sempre fui aquela pessoa que pensava assim, não queria ter um filho normal a qualquer custo, não. Eu queria que o Manuel viesse com vida e saúde. Mas enquanto tava ali, que meu obstetra eu tava sendo avaliada, ele também tava. Meu obstetra falou, tá tudo bem, você pode esperar, dá pra esperar, ele tá bem, tava tranquilo. Eu só precisava, a única coisa que eu precisava ali era ter forças, porque, vou contar pra vocês, é pauleira. É pauleira. A pessoa tem que se preparar bastante pra poder ter um parto normal, porque você nunca sabe como vai ser, né? Então você tem que preparar psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, para você suportar aquilo tudo ali. Porque talvez você vai ser uma pessoa que vai ter um parto agitado, mas talvez você vai ser uma pessoa que vai ter um parto bem demorado, como o meu, demorou dias. Aí ficamos assim na sexta-feira, quando foi na noite, começou a vir contrações fortes, só que aí depois sumiu de novo. Quando foi no sábado eu comecei a fazer exercícios novamente. A gente foi andar na rua para poder ver se essas contrações, né, ritmavam, andamos na rua, almoçamos fora. Mais tarde a gente foi na igreja, minha tia orou comigo, tinha uma igreja lá perto do hotel que a gente estava, aí a gente rezou. E aí, nessa oração, não sei quem está me assistindo aqui se é religioso ou não mas eu sou. E nessas orações eu sou católica, sentia bastante, tanto eu quanto minha tia, a presença de Nossa Senhora ali comigo. E era ela o tempo todo que gestava Emmanuel. Ela o tempo todo que estava ali me dando forças, porque, para falar a verdade para vocês, foram dores intensas. Foram dores intensas que, assim, de lembrar, vem lágrimas nos olhos, mas enquanto a gente orava, ali naquela igreja, naquele dia, me fez ter a certeza que eu conseguiria ganhar Emmanuel de um parto normal, e que era necessário eu passar por aquilo. Que eu estava passando por aquilo porque era necessário e que aquela dor, aquele sofrimento que eu estava tendo, que iria estar servindo para ajudar outras pessoas. E aí eu ficava pensando, ajudar outras pessoas como? E aí a cada dor, enquanto a contração que vinha forte a partir daquele dia, a partir daquele momento, eu comecei a fazer entregas. Eu entregava as almas que estavam no purgatório, eu entregava famílias que estavam necessitadas, eu entregava a situação do mundo, eu ia entregando várias coisas, porque foi falado que era necessário eu passar por aquilo ali, eu ter aquilo ali para ajudar outras pessoas de alguma forma. E eu entendi que a forma era essa, que eu deveria orar pelas almas que estavam no purgatório, que eu deveria orar por algumas pessoas da minha família, e assim foi sendo feito. No sábado a gente continua assim, tendo essas contrações. Quando foi no sábado à noitezinha, as contrações mais uma vez ritmaram, começaram a ter dores fortes e intensas. E aí, na manhã de domingo, minha obstetra entrou em contato comigo, perguntou como é que eu estava. Falei com ela que eu estava cansada já, que tinha passado a noite sentindo dores novamente, com contrações, mas que tinha dado uma parada e que as contrações vinham, mas que não estavam ficando ritmadas. Minha obstetra pediu para mim ir no hospital ali perto para ser avaliada por uma outra médica que era até colega dela, obstetra também, para ver como estava a minha dilatação. Aí fui avaliada, eu estava com 3 centímetros de dilatação. Aí, bem melhor que 1, né? Só que aí eu ficava pensando, poxa, parece que eu tô dilatando 1 centímetro por dia. Então, até chegar a 10 centímetros de dilatação, será que vai ficar assim? Eu vou ficar, o quê? Mais 7 dias sentindo dor ainda para poder ganhar neném, para Emmanuel vir? Só que aí eu liguei pro meu obstetra, né? A médica me ligou também, na mesma hora, falou com ela, Brisa, que é o nome da minha
da minha obstetra, Joyce está assim, com tantos centímetros, o colo já está bem fino, né? Meu colo já estava bem fino, ela está com 3 centímetros, está com 80% já. E aí? Aí Brisa pegou e colocou lá, pede ela para me ligar. Eu liguei pra Brisa, conversei com ela, ela falou, Joyce, ó, a escuta do coração do neném está boa, que o coraçãozinho de meu foi ouvido também nesse dia, tá com 142, você está bem, ainda dá para esperar. Só que quem me disse vai esperar ou não é você. Você aguenta, você ainda aguenta esperar ou você tá muito cansada? Porque para parir também é preciso de forças, né? Então, me diz como você tá. Aí eu falei, ó, eu acredito que eu vou te esperar ainda. Aí ela falou, então você pega, vai pra casa e descansa um pouco. Você vai descansar agora. Você não vai fazer exercício, você não vai fazer nada, você vai descansar. Porque quando você entrar na fase ativa, você vai precisar, quando você for parir mesmo, você vai precisar de forças. E aí, se você ficar estimulando, talvez vai chegar uma hora que, na hora de você ganhar mesmo, você vai estar cansada. E nisso, minha doula também tinha falado a mesma coisa, né? Que achava que era bom dar uma descansada. Aí, então, eu fui descansar, né? Vamos descansar. Aí, descansei ali no domingo, né? Porque eu estava com 3 centímetros de natação já. Descansei pela manhã. Quando foi à tarde, a gente começou de novo a fazer exercícios, a poder fazer caminhada. Tomei mais uns chás para poder estimular novamente. E aí, de domingo para segunda, domingo para segunda eu senti muita dor. Foi muita dor mesmo. E começou mais cedo, né? Não começou de madrugada. As dores começou a vir mais fortes. À tarde mesmo, à tarde, quando a gente começou a estimular, as contrações já começaram a vir mais fortes. Já eram contrações bem doloridas mesmo. E bem mais fortes. Aí eu falei, tá chegando perto de Emanuel chegar agora. Agora o Emanuel vem. Aí deram uma parada de novo. Quando foi por volta de umas 7, 8 horas da noite de domingo, né, para segunda, aí as dores começaram a vir de novo intensas. Tanto que tinha uma moça que ia levar a gente pro hospital, quando eu entrasse em trabalho de parto, eu estava numa cidade que não era a minha, então eu estava na casa fiquei no hotel, e aí quando foi no domingo, eu fui pra casa no sábado, né? Fui no sábado, a gente foi pra casa de uns conhecidos que a gente tinha lá, e aí a moça que ia me levar, ela falou assim, tá sentindo bastante dor, acho que eu nem vou em casa não, dormir não, ia dormir pra vocês me ligar, vou esperar aqui pra poder ver, porque a gente acha que agora vai. Aí ela ficou, coitada, até cansou. Ela ficou até por volta de meia-noite lá. E eu sentindo dor, dando contrações, mas não era nada ritmado ainda, nada que dizia que era hora de ir pra maternidade. Assim eu fiquei e eu já tinha uma consulta, né, marcada na segunda-feira com a minha obstetra. Ela tinha pedido pra mim lá na segunda-feira pra ela poder me avaliar, para poder ver como eu estava e ver se dava para esperar ainda, quanto que a gente ia esperar, o que eu ia fazer. Aí foi uma manhã bem dolorida mesmo. Mais uma vez a casa toda dormiu. Meu esposo, minha tia, a moça que morava lá na casa onde a gente estava, e eu passei mais uma madrugada acordada. E essa foi dolorida. Eu sei que eu andava com um lado, andava pro outro, deitava na cama, sentava na cadeira, andava pro lado, andava pro outro, deitava, sentava, ficava em pé. E aí até amanheceu o dia. Quando o dia amanheceu, falei, graças a Deus, bora pra poder ver como tá, ver se meu Emanuel vai chegando. Cheguei lá no meu obstetra, estava com 4 centímetros de dilatação. Dilatei só mais 1 centímetro. Aí vocês vão falar, Joyce, mas quanto tempo demorado para ir lá no trabalho de parto? Isso é normal? Isso é assim? 1 centímetro por dia, você sentindo dor? Gente, parto é de pessoa por pessoa. E estava tudo bem, tudo normal. Tem gente que, como eu falei, tem gente que ganha rapidinho, tem gente que demora. O meu foi assim, não significa que o seu vai ser. E era normal. Só que muitas pessoas nunca viram parto desse jeito. Estão acostumadas a pessoa sentir dor, ganhar neném em 1, 2 dias no máximo. Eu já estava, né, há quase uma semana ia fazer ali já sentindo dor, né, para poder ganhar neném. Comecei na quarta-feira, já estamos na segunda-feira da outra semana.
sentindo dor para poder ganhar. Tanto que as pessoas estavam preocupadas já com o Emanuel, comigo, se era a conduta correta que eu estava tendo. Só que eu estudei bastante mesmo, antes de poder de decidir qual parto eu queria. E aí quando eu decidi, eu estudei mais ainda. Eu queria o parto normal, então vamos estudar sobre o parto normal, para ver como acontece. Então eu estava segura de que o que eu estava fazendo era correto e que estava tudo bem comigo, com o meu bebê. E eu estava sendo bem assistida todo o tempo. Meu obstetra estava me acompanhando, a doula estava me acompanhando. Eu tive opinião de outros médicos, porque quando eu fui no hospital, minha médica não estava no horário, foram outros médicos que me avaliaram e todos falavam a mesma coisa. Tem gente que fica até 15 dias sentindo isso aí que você está sentindo. Só que aí tem gente que não aguenta, né? E acaba mandando, optando pela cesariana e pronto. Aí tira o neném e não sente mais dor. E aí tá com 4 centímetros, né? Uma segunda-feira, meu obstetra falou assim: ó, Joyce, agora vamos estimular. Tá 4 centímetros, né? Você vai querer tentar o normal mesmo? Ou você vai fazer o quê? Falei que não, eu quero tentar o normal. Ela falou, 4 centímetros, agora bora. Porque 4 centímetros já evoluiu bastante. Com 4 centímetros, alguns médicos já internam, né? Para você ganhar neném, porque já é considerada a fase ativa. Só que eu não vou te internar ainda. Como você está aqui na cidade mesmo, está pertinho, vamos esperar dilatar mais, evoluir mais para poder internar. Sei que nisso a gente pegou e saiu de lá, né? Super feliz, 4 centímetros, mas disse que é assim, então bora. Voltamos para casa a pé, era longe, mas fomos a pé, passando no mercado, andando dentro de mercado, comprando coisa que nem queria comprar, só para poder, né? Andar para ver se esse parto evoluía. Aí na rua eu sentia contração, aí parava no meio da rua, parecendo um pouco você olhando pra mim aí, o que essa menina batendo? Esse povo tá doido. Começava a sentir dor, né? Parava, segurava nos cantos, tava sentindo dor, e minha doula, que é minha tia, fazendo massagem, meu esposo parava pra me dar um apoio, dependendo do lugar que não tinha apoio, pra me dar uma escorada, porque como eu falei pra vocês, a dor é muito forte. E aí quando chegamos em casa, as contrações vieram fortes, começaram a contração, abaixo de contração, aí deu uma parada de novo. Nisso eu almocei, isso na segunda-feira, eu almocei e fui deitar. Minha tia falou assim, vai descansar um pouco, Tani, ela me chama de Tani, vai descansar um pouco, porque você já tá um pouco cansada, eu tô vendo, e aí descansa, mais tarde a gente volta de novo a fazer mais exercícios. E nisso, ela tinha pedido oração por mim, pra muita gente já. Ela tinha pedido oração pro pessoal do nosso grupo de oração. Tinha pedido até o padre já para poder orar por mim, porque estava sendo difícil. Posso dizer para vocês que eu fui com orgulho, que eu fui guerreira. Quem acompanhou o meu parto, minha fase de trabalho de parto, que acompanhou tudo, viu o quanto eu sofri, o quanto foi dolorido, mas o como eu fui forte para poder suportar esses dias. Porque, você fez isso, por quê? Porque eu queria. Eu optei pelo parto normal, eu quis, e se fosse para me passar de novo, eu passaria, porque foi uma opção minha, mas foi dolorido, foi sim, foi dolorido, foi algo que me fez ver o quanto eu sou forte. Aí fui deitei, nisso meu esposo ficou sentado do lado de uma cadeira, mexendo no celular, eu deitei na cama. Quando foi umas 2h25 da tarde, minha tia tinha ficado rezando, né, lá na sala. Quando umas 2h25, eu escutei um bloco, senti uma coisa assim estranha na barriga e um bloco. Aí eu olhei pro meu esposo e falei assim, acho que minha bolsa estourou. Aí ele já queria levantar logo, falar, minha tia, chama sua tia. Falei, não, calma aí, deixa eu ver primeiro se é a bolsa mesmo. Aí eu levantei e olhei, aí falei, minha calcinha tá um pouco molhada, pode chamar ela lá. Aí chamou ela, a gente foi avaliar, né, pra ver se era a bolsa mesmo, se tava perdendo líquido, se tava perdendo líquido de vez ou se tava perdendo aos poucos. Aí nisso eu fiquei um tempo ali, só de calcinha, pra poder ver como estava a perca de líquido. Aí eu estava perdendo líquido, realmente era a bolsa, só que eu estava perdendo aos poucos, minha bolsa não estourou e fez que nem a de algumas pessoas que faz que estoura e cai aquele aguacel de uma vez, não. Eu fui perdendo líquido aos poucos, o que era bom, né, que perdendo líquido aos poucos, assim, eu posso esperar um tempo maior para poder esperar um neném nascer, porque quando estoura de vez, talvez você tenha que
que ser mais rápido, né? Para você dilatar, ter as contrações e ganhar neném. Aí tem horas que acabam optando por uma cesariana por conta disso, que não dá para esperar muito. Aí eu já entrei em contato com o meu obstetra, porque eu precisava internar depois que a bolsa estourasse, por conta que meu exame do SWAB deu positivo, um exame que a gente faz durante a gestação. E aí quando esse exame dá positivo, assim que a bolsa estoura, você precisa, não importa a via do parto, se vai ser normal ou cesárea, você precisa internar para poder tomar um antibiótico antes do neném nascer. E aí ela falou, realmente, agora é hora de internar, já disse, bora lá. Aí ela me internou, eu fui internar era mais ou menos umas 3h30. Acho que era umas 3h30 da tarde, a hora que eu internei no hospital. Nisso, minha fase ativa do trabalho de parto começou ali, né? Quando a bolsa estourou, eu já comecei a ter contrações sem parar. A contração era de contração ritmada mesmo. As contrações estavam ritmadas, não eram aquelas contrações mais que paravam com o tempo, era ritmada. Então, eu fui internada ali no hospital, ali ficou eu, meu esposo, minha doula. Minha obstetra chegou logo em seguida e ficou ali durante todo o tempo. Aplicou o antibiótico em mim e assim a gente começou, né? Lá dentro do hospital mesmo, lá na sala, no apartamento, onde eu iria ganhar neném. Continuou com os exercícios e aí as dores eram fortes. As dores eram bem fortes, bem intensas. Eu acho que eu quase acabei com a água do hospital naquele dia. Porque o que aliviava a minha dor, a única coisa que aliviava minhas dores era a água quente, a água morna. Então eu fiquei muito tempo debaixo do chuveiro na água morna, porque era uma dor forte mesmo. E aí, quando foi mais tarde, meu médico olhou de novo, a dilatação veio como estava, eu já estava com 5 centímetros de dilatação, eu sentindo dor. Só que o tempo todo também, eu achava que eu tinha na minha mente que eu só ia ganhar neném quando minha mãe chegasse, porque ela não estava ali no momento, ela não estava, meu esposo estava, minha tia estava, mas eu tinha em mente que ela precisava vivenciar aquilo ali comigo, aquele processo comigo. E aí assim foi mesmo, minha mãe pegou até, ela não estava lá, ela chegou depois mais tarde, ela chegou, já era bem tarde da noite, acho que já eram umas 10, 11 horas da noite, não sei, eu sei que tem coisa que eu nem lembro direito, porque quando você tá ali é algo tão intenso, ela chegou no hospital, era por volta de umas 10, 11 horas da noite, e aí ela vivenciou isso aí, eu tinha um pouco de medo também dela estar lá, né, ao mesmo tempo eu queria que ela estivesse lá, que eu achava que ela tinha que ver aquilo, eu ficava pensando, meu Deus, minha mãe me sofrendo desse jeito, será que ela vai suportar? Porque foi um sofrimento grande, né? Talvez ela vendo aquilo ali, minha filha passando por isso, viesse falar comigo para me desistir ou algo assim, só que eu já tinha conversado com ela antes, né? Falar que poderia ser assim e que eu não queria desistir e que a única coisa que eu queria é que me dessem forças para eu poder suportar aquilo ali. E foi assim que fizeram. Ela, meu esposo foi assim um companheiro e tanto durante todo esse processo, durante todo esse trabalho de parto. Ele esteve ali, a obstetra estava ali o tempo todo mesmo, ela não saiu, não foi para casa porque ia demorar, ela ficou ali no quarto comigo, minha doula. Só que quando chegou por volta de meia-noite, mais ou menos eram umas 00:30, minha obstetra escutou o coraçãozinho de Emanuel e viu com quanto de dilatação eu tava com uns 6 centímetros de dilatação e o coraçãozinho de Emanuel estava um pouco mais acelerado do que estava antes. Não era algo ainda assim, bora logo, tem que tirar logo, porque senão vai acontecer alguma coisa. Mas ele estava um pouco mais acelerado. Ela falou, a gente vai escutar depois de novo. Se continuar assim, a gente vai ter que aplicar ocitocina para poder evoluir, né, o trabalho de parto. Quem não sabe, a ocitocina é um medicamento que aplica para poder fazer as contrações acelerarem, ritmarem, ficarem mais intensas. Ou então a gente faz uma cesariana, ou você aguarda mais um pouco do jeito que tá. Só que aí, a hora que a gente vê que não dá, aí tem que ser uma cesariana logo, não adianta, você não vai poder ter um normal. Então, a ocitocina, a depender se o coraçãozinho dele continuar acelerado, seria a melhor opção. O que você vai querer? Aí eu falei, vamos ver primeiro, né, como o coraçãozinho dele vai estar. Que era o tempo de eu pensar, né?
o que eu iria decidir. Aí, nisso, a gente foi fazer mais uma caminhadinha ali dentro do hospital para poder ver, né, se a dilatação aumentava logo. Aí, quando ela escutou o coraçãozinho de Emanuel de novo, uns 10, 15 minutos depois, ainda estava um pouco acelerado, a dilatação ainda estava em 6 centímetros. Ela falou, e aí, Joyce, o que você vai querer? Eu falei, vamos aplicar a ocitocina então. Aí aplicou a ocitocina, ela aplicou a ocitocina, era meia-noite e 50, mais ou menos, era uma meia-noite e 50 quando aplicou a ocitocina. Ela aplicou a ocitocina, eu pensava assim, que muita gente falava, não deixa aplicar a ocitocina em você não, se for o caso, prefere uma cesariana, que você vai sentir muita dor, ficar sentindo muita dor durante muito tempo e não vai ganhar neném. Aí ela aplicou a ocitocina ali, ela tava aplicando, tava descendo ainda a ocitocina, aí meu esposo estava perguntando assim, quanto tempo demora? Aí antes dele terminar de perguntar, eu já apertei a mão dele, estava segurando a mão dele forte, e ele, uai, já tá fazendo, ele ia perguntar quanto tempo demorava pra fazer efeito. Já tá fazendo efeito? Eu falei, já. Aí começou a vir contrações fortes, doloridas, e aí eu já comecei a sentir a dor do parto, a dor para poder ganhar. Uma dor forte, muito forte, uma dor inexplicável. Realmente, acho que deve ser, falam que é a segunda dor mais forte do mundo, né? Que a primeira é você morrer de queimadura, e a segunda é essa aí. E aí começou, né, a saga das posições, para poder ver qual posição era melhor para poder ganhar neném. E aí eu comecei a sentir muita dor. E aí nisso eu fiquei de cócoras, fiquei de quatro, fiquei de várias posições, fiquei agachada, fiquei em pé. E nada, parecia que nenhuma daquelas posições ali era a posição para me ganhar. E nada fazia aquilo ali acelerar, sentia dor. E aí eu tava cansada, comecei a cansar já. Porque tem horas que vem, né, tipo assim, tipo um momento de você para, aí começou a parar, sumir, como se fosse um descanso antes de vir a hora ativa. Aí parou, sumiu, deu uma sumida nas contrações, uma sumida rápida, sabe? Porque aquelas contrações estavam vindo em menos de um minuto, uma atrás da outra com muita dor. Deu uma paradazinha, só que aquelas posições que eu tava fazendo pra ganhar neném, eu não tava conseguindo, como é que fala? Me expressar, eu não estava conseguindo fazer o que o meu corpo pedia para fazer, porque eu já estava me sentindo bem cansada. Aí minha obstetra falou assim, você quer mudar de posição de novo? Eu falei assim, eu quero. Aí ela, você quer deitar? Eu falei, querer deitar, eu não queria muito não, mas eu acho que vai ter que ser deitada, porque eu tô bem cansada já. Porque as pessoas falavam, né, que se você ganhar neném deitada, que a laceração quando ganha neném deitado tem horas que é maior do que quando você ganha em outras posições, que não é bom ganhar deitado. E aí eu tinha isso em mente, né, e ficava assim, e se eu ganhar deitado e tiver uma laceração grande? Mas se não fosse deitado, eu não ia conseguir fazer força nas outras posições, porque minha vontade de fazer força, eu não conseguia, porque eu estava cansada, eu começava a fazer força, aí a perna começava a doer, começava a me dar mal-estar, aí eu deitei. Deitando, então, bora lá. Aí veio uma dor bem forte, foi umas 3 dores bem fortes, uma contração bem forte. Veio uma dor forte, aí Emanuel fez que ia nascer e voltou. Como se diz, ele basculou e voltou para trás, apontava a cabecinha e voltava para trás. E aí nisso ali meu esposo ali, força, bora, minha mãe, força, você conseguiu, você veio até aqui, vamos. E todo mundo me dando apoio, bora. E oh meu Deus. E aí eu já não pensava mais nada, só ficava assim, eu sei que eu rezava a Ave Maria na minha cabeça o tempo todo. A única coisa que eu conseguia fazer era só isso, eu rezava a Ave Maria em mente. A Ave Maria ficou rodando na minha cabeça assim, ó, acho que eu rezei umas 10 Ave Maria, o tempo todo. E aí veio mais uma dor bem forte. Aí nessa dor bem forte que veio de novo, aí começou todo mundo, tá vindo, bora, força, apontou a cabecinha de Emanuel saiu. Aí já foi uma vez, né? Cabeça saiu, glória a Deus. Aí, mais uma dor intensa, saiu o corpinho dele. O Emanuel nasceu por volta de 1h10 da manhã. Por volta não, 1h10, né? Que é o que vem lá nos papéis deles. 1h10 da manhã, do dia 12. Isso depois de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Depois de 6 dias sentindo dor. Emanuel nasceu no 7º dia, uma semana depois praticamente. Emanuel veio de um parto normal, não foi um parto natural, foi um parto normal.
Parto natural é quando não precisa de nenhuma intervenção, né? A gente, como eu falei, eu precisei colocar ocitocina para poder acelerar as contrações, porque o coraçãozinho dele estava acelerado, então eu precisava ganhar ele logo para o coraçãozinho dele não acelerar mais. Quando Emanuel nasceu, ele nasceu dormindo, digamos. Emanuel nasceu e aí, quando ele nasceu, cortou, que colocou ele... e ele nasceu com 2 circulares no pescoço. O cordão umbilical dele estava com 2 circulares no pescoço. Para quem não sabe, isso não impede de você ter um parto normal, não é perigoso. Isso é perigoso quando tem horas que você não consegue, quando o cordão do bebê é curto, e aí tá com 2 circulares, aí acaba que ele faz força para nascer e não sai, né? Porque o cordão tá enrolado, puxa ele de volta para trás. Mas o cordão de Emanuel, graças a Deus, era muito grande, então andava com 2 circulares, mas conseguiu nascer, porque o cordão umbilical não sufoca o bebê, como muitos acham aí, que vai matar o bebê que tá com o cordão enrolado, não. Tanto que Emanuel tá aqui, vivinho. Ela nasceu com 2 circulares e na hora que ele nasceu, ele não chorou. Cortou o cordão umbilical e ele não chorou. Então, assim, eu não tive aquela hora ouro, quando o neném nasce, que é aquela hora que coloca o neném, né, pra poder perto de você, pra poder mamar e tudo. Como ele não chorou, colocaram ele perto de mim rapidinho, não chorou, eles tiveram que tirar. O pediatra já tirou ele e levou logo pra pediatria. Só que no caminho pra pediatria, o Manuel já começou a dar sinal, já começou a liberar, né, cocô. E aí quando chegou lá, antes do pediatra mesmo fazer a sucção, quando encostou o caninho no narizinho dele para poder fazer a sucção, aí ele chorou, antes mesmo de fazer. Então, isso é Manuel sorrindo ali, dormindo. Começou a fazer, antes de fazer a sucção, ele já deu sinal de que estava bem. Só que esse processo todo aí, que tirou o Emanuel de perto de mim, e aí meu esposo foi junto, que eu falei com ele, Emanuel, se carregar ele para algum lugar, você vai junto para poder ver. E aí minha tia não ficou comigo e o Emanuel foi pra lá com meu esposo, saiu correndo atrás. E aí eu recebi notícia, eu falei, meu Deus, o que aconteceu com o menino? O menino tá morto, aconteceu alguma coisa, tá faltando alguma coisa, o que aconteceu? E aí nisso as contrações pararam, né? Pra quem não sabe, as contrações teriam que continuar para poder nascer a placenta, que depois que nasce o neném, nasce a placenta. E aí você espera ter 40 minutos para a placenta nascer. Se a placenta não nascer, aí tem que partir para outros procedimentos para poder tirar mesmo. Como eu fiquei preocupada com o Emanuel, e muitos médicos não acreditam que isso influencia, mas eu acredito que influencia sim, pelo que eu estudei. Eu fiquei assustada, fiquei preocupada, minha placenta não nasceu, e as contrações pararam. Então eu tive que tomar a anestesia Hacker para poder fazer a retirada da placenta. Por quê? Porque para tirar a placenta eu ia ter que puxar. Se puxasse na bruta, sem anestesia, eu ia aguentar, é uma dor muito forte. Então eu fui para o centro cirúrgico, aplicou a Hacker e fez a retirada da placenta, não senti nada. A Hacker que aplicou em mim, acredito que foi uma dosagem mais fraca, porque rapidinho passou os efeitos dessa anestesia, passando. E aí depois que fez esse processo, já voltou para o apartamento, Emanuel já veio também, já mamou. Só que, como eu falei, eu não tive a hora ouro, porque o tempo que eu fiquei, a hora ouro, ela é 1 hora, né? Até 1 hora depois do parto, que é o bebê ali mama, tem aquele processo com a mãe toda, aquele processo todo com a mãe. Eu não tive, porque quando eu fui lá, que Emanuel chegou, a hora que ele foi chegando, eu já fui saindo. Então ele ficou pouquíssimo tempo no meu colo e ele não mamou de primeira, que quando ele nasceu, na hora que ele nasceu assim, ele não mamava, ele demorou um pouco para conseguir mamar. Ele não acertava a pega, não conseguia sugar, ele não sabia mamar ainda, ele teve que aprender. Aí não tivesse a hora ouro, porque aí quando eu fui pra lá, que o anestesista chegou com a aplicar anestesia, que eu voltei pro quarto, já eram umas 4 horas da manhã já. Ou seja, Emanuel nasceu 1h10, 4 horas da manhã, hora ouro, já era. Aí por isso meu parto foi um parto normal, não natural, mas foi humanizado o tempo todo. Todo o meu pedido foi escutado, todos os meus desejos, eu que decidi, eu que fui a protagonista o tempo todo do meu parto. Esperei praticamente 1 semana para ganhar neném, esperei, mas quem decidiu, quem escolheu essa opção foi eu. Ninguém me forçou a momento algum a querer isso.
O tempo todo, minha doula, minha obstetra me falavam como é das consequências de ter, de não ter, se dava para esperar, se não dava, mas falava que nesse dia era eu que tinha que ver se eu estava cansada, se eu não estava, se eu aguentava, se eu não aguentava. E assim, o que eu quero deixar para vocês aqui desse relato de parto é que nem todo mundo é igual, que eu venho falando desde o início. Algumas pessoas vão demorar, algumas pessoas vão ter um neném rápido. Então, se você quer um parto normal, ou seja, até a cesariana, né? Porque pode acontecer algumas intervenções que você não esteja preparado, algumas coisas que você não esteja preparado. Estude. Estude e tenha a cabeça formada por que você quer. Porque, eu vou te falar a verdade, que apareceu de gente pra tentar mudar a opinião, mudar a minha cabeça, para fazer eu acreditar que o que eu estava fazendo ali era errado ou que não era a melhor opção a seguir, foram muitos, porque assim, não foi por maldade que as pessoas falavam, mas é porque elas não tinham conhecimento sobre aquilo. Então, como eu tinha conhecimento, como eu sabia que o que eu estava fazendo era certo, eu continuei. Então, esse foi o relato de parto de Emanuel. Hoje, Emanuel já está com mais de um mês. Olha ele aqui, ó, dormindo, que é uma beleza. Graças a Deus, consegui gravar esse relato de parto. Ele dormiu o tempo todo, o pai teve que ficar andando pela casa com ele. E eu posso dizer que foi um momento mágico, foi algo maravilhoso. Senti dor, senti, mas me fez ver o quanto eu sou forte, me fez ver o quanto eu tenho pessoas maravilhosas ao meu lado, que me acompanhou o tempo todo. Meu esposo, um excelente pai, foi um excelente marido durante todo esse processo. Minha doula, minha obstetra, minha mãe, minha família, porque apesar de ficarem assustados ali com um pouco de medo, me apoiaram o tempo todo nas minhas decisões. Então é isso. E logo, em breve, vai ter mais conteúdos por aqui. Agora vou falar mais de assuntos de mãe para mãe, né? Agora eu virei mamãe, mas ainda tem alguns vídeos aí que eu ainda farei para as tentantes que me acompanham aqui sobre o meu processo para conseguir engravidar, né? Porque demorou um tempinho para eu conseguir fazer com que Emanuel viesse. Então, até mais.